Graças a Deus, mas um dos nossos encontros, né? Graças a Deus, aonde você estiver e com quem você estiver, que Deus abençoe grandemente este dia, esta manhã e que você possa ser muito feliz. Estando nesta oportunidade, vamos mais uma vez falar a respeito da glória, falar mais uma vez a respeito do nosso Deus grandioso, né? E glorioso, nosso Deus que criou todas as coisas. E existe por aí muitas pessoas que ainda, provavelmente, né, ainda não tiveram oportunidade de ter acesso a esta leitura. E eu gostaria de estar lendo com vocês Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até alguns versículos aí para frente, quem sabe 7, 8, para que nós possamos entender quem foi que criou todas estas coisas das quais eu falo e às vezes as pessoas ficam em dúvida. Se você crê, se você tem aí uma certa crença e respeito pela palavra de Deus escrito na Bíblia, descrito na Bíblia, vamos ler então o que acontece do versículo 1, primeiramente, até o versículo de número 5, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aqui está dizendo que foi Deus quem criou. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O versículo 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz, né, dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então aqui nós podemos observar que Deus que criou todas estas coisas e sob a sua ordenança, tudo foi acontecendo conforme ele havia dito. Já o versículo de número 6 diz assim: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Versículo 8. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, que é a terra. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom, que tudo isso era maravilhoso. Então, para que nós possamos meditar e analisar em tudo que Deus está fazendo, para que nós possamos entender que tudo foi criado pelo seu poder, pela sua fala, pela sua determinação, é que nós chegamos a este consenso. E hoje eu falei, eu vou mostrar, né, para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que nos acompanham, através dentro da palavra, para que nós possamos ler e entender o verdadeiro propósito do Senhor. E também eu quero mostrar aqui, né, no livro de João, no capítulo 1, onde está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a luz dos homens? É Jesus Cristo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus Cristo, meus amados, ele está ao alcance de todos aqueles que o buscam. Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele é o nosso intercessor. É ele, né, quem nos dá a possibilidade de nós alcançarmos esta vida eterna. Sabe por quê? Porque Deus, quando viu que Adão e Eva pecaram e foram destituídos, estavam varridos, né, da salvação, Deus preparou o seu filho. Por isso que lá em João capítulo 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou ao seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Então, o que nós estamos esperando? O que nós estamos aguardando? Tem pessoas que, às vezes, ainda duvidam, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que a gente está anunciando o evangelho do qual Jesus disse, ide e anunciai o meu reino, e não estão acreditando, não estão botando aquela devida e merecida crença, fé, naquilo que nós estamos falando. Mas como aconteceu nos dias de Noé, que ele pregava a palavra, falava, anunciava, olha gente, vai acontecer isso, vão se preparando, procure se salvar, ninguém quis ouvi-lo. Somente a família dele entrou dentro da arca. Então nós estamos também fazendo esse trabalho, anunciando que Jesus vai voltar. Quem der ouvidos e crê, com certeza vai ter aí a sua recompensa. Agora, dizer que é fácil, tem muitas pessoas dizendo, não, é fácil, só não segue quem não quer. Não, não é impossível, não é difícil, mas tem que ter determinação, tem que ter fé e buscar aquilo que é algo que nós não vimos, mas pela fé nós temos que acreditar. Lá em Mateus 16 está escrito assim, ó, 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos, naquela época eram os 12, hoje somos nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus está dizendo. Dizer que é fácil? Não é fácil. É praticamente quase que impossível. Mas nada para Deus é impossível. Então não é impossível. Eu disse quase, mas não é impossível. É possível a todo aquele que crer. Como Moisés. Moisés, quando estava para passar ali o Mar Vermelho, né, para atravessar o mar juntamente com seu povo, aos olhos das pessoas era impossível. Atrás vinham os soldados de Faraó, do lado montanha, ele olhou para os montes, de onde me vem o socorro? Né? E Deus falou para ele, o que tu tem na mão, meu filho? Ele falou, tem um cajado. Então estende o teu cajado aí nas águas e vamos atravessar, vamos embora. E foi o que ele fez, ele atravessou juntamente com o povo em segurança e Deus deu livramento. Então as coisas impossíveis é para Deus, as possíveis são para nós, mas a impossível, as coisas impossíveis é para o nosso Criador. Então, aonde você estiver e com quem você estiver, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Hoje, o primeiro dia da semana, o domingo, né? E nós possamos agradecer a Deus por essa dádiva maravilhosa. Aonde você estiver e com quem você estiver, que Deus abençoe você e também, principalmente, você.